Sejam bem-vindos ao Fé e Propósito desta semana. Essa é a nossa 11ª semana aqui falando sobre fé e também sobre propósito. Ao longo dessas semanas, o Senhor tem nos mostrado, tem nos ensinado e nos capacitado. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nas últimas 2 semanas, eu tenho procurado falar aqui com vocês sobre os facilitadores do propósito. Sim, aqueles homens e também mulheres que são ferramentas de Deus, são instrumentos nas nossas vidas. Eles são pessoas destinadas a nos impulsionar, a nos encorajar, a liberar algo nas nossas vidas. Ao longo dessas semanas, nós listamos algumas características que são presentes na vida desses facilitadores. E hoje nós vamos falar de 2 características. E nós vamos falar sobre a simplicidade e também a honestidade. No dicionário, simplicidade quer dizer qualidade daquilo que é simples, característica do que não é complexo, desprovido de complicação, que não é composto, modo de se comportar espontâneo, falta de pretensão, de natureza autêntica, que não se altera por componentes exteriores, modo autêntico e espontâneo de se expressar, falar ou escrever, elegância, característica, particularidade ou natureza da pessoa sincera, franqueza, falta de luxo, sem sofisticação. E honestidade quer dizer o seguinte: característica da pessoa honesta, bom caráter, de quem age seguindo normas éticas e morais socialmente aceitas, qualidade de quem demonstra honradez, dignidade, probidade, atributo do que é decente, repleto de decência, pudor, decoro, qualidade do que possui pureza, particularidade do que não se pode reprimir moralmente, castidade. Nas nossas vidas, partindo desse princípio ou dessas características de um facilitador do propósito, nós vamos encontrar inúmeros exemplos. Você e eu vamos observar e nós vamos ver que os pais, os tios, os padrinhos, os avós são exemplos presentes nas nossas vidas de facilitadores do propósito. Aqueles que sempre querem nos fazer o bem, que querem nos impulsionar na sua simplicidade e na sua honestidade. Além disso, também nós vamos observar alguns outros pontos, como a obediência e a descrição, que nós falamos nos vídeos anteriores. Os facilitadores, eles podem não ter muito conhecimento, podem nem ser tão estudados, podem falar errado, nem saber ler ou escrever, mas eles fazem valer a sua palavra. Os facilitadores são aqueles, até enquanto eu estava fazendo um esboço aqui para poder gravar esse vídeo, eu me lembrava, aqueles que tratavam no fio do bigode e faziam realmente valer a sua palavra. Aquilo que eles diziam, eles cumpriam. Esses são os facilitadores que nós podemos nos espelhar, que nós podemos buscar, que nós podemos ouvir os sábios conselhos. E no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos 15 e 16, diz o seguinte: Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Esse trecho já é um pouquinho do desfecho da história de Naamã. Naamã era do exército sírio e ele estava doente, né? Ele estava com lepra, a sua pele estava muito
debilitada. Então uma jovem, né, uma moça que trabalhava com a sua esposa, né, ela era judia, e ela falou: se o meu Senhor conhecesse o profeta, se ele fosse até o profeta que há na minha terra, essa história ia mudar. E Naamã ouve isso e ele vai ao encontro do profeta, é o profeta Eliseu. E quando ele encontra o profeta Eliseu não vai falar com ele. O profeta Eliseu manda um mensageiro até ele, passando as orientações. Só não foi o profeta, foi o mensageiro. E Naamã cumpre aquilo que o profeta havia lhe orientado através desse mensageiro. E ele é curado. Não tem mais no seu corpo nenhuma lepra. E ele fica tão feliz, tão contente com isso, que ele volta até a casa do profeta e ele quer de alguma forma recompensar o profeta. Ele quer de alguma forma mostrar quão grande é a gratidão dele por esse milagre. Mas Eliseu fala: eu não quero nada. E não é que ele não queria nada porque ele era sírio, não, ele não queria nada porque ele sabia de quem vinha a recompensa dele. E Eliseu cumpre aquilo que o Senhor havia lhe chamado, ele não queria nada além disso. Aqui nós vamos entender aonde nós encontramos a simplicidade e a honestidade. A simplicidade porque Eliseu não queria luxo. Ele poderia sim, a hora que o comandante, que Naamã, parou em frente à sua casa, ele poderia ter exigido várias coisas, mas não. Tanto que ele não foi tratar com Naamã. Ele pediu que um servo, um mensageiro, um auxiliar fosse tratar com Naamã. Tamanha a simplicidade. E honestidade porque em nenhum momento ele quis, que agisse além, que existe diferente das éticas ou morais daquele momento. Ou seja, ele sabia que o padrão é o padrão de Deus. E Deus não se deixa levar em nenhum momento pelo que eu e você demonstramos, pelo que eu e você temos. Deus é Deus e por isso Ele trata cada um de uma forma específica, mas de uma forma igualitária. Deus, Ele sabe como falar comigo e sabe como falar com você. E além disso, o tratamento é igual para todos, o acesso é igual para todos. O Senhor, Ele tem prazer na simplicidade e na honestidade de cada um de nós. Por isso, a proposta pode parecer boa, muito boa por sinal, mas a recompensa e o galardão vem somente do Senhor. Então, identifique o facilitador ou os facilitadores do seu propósito e seja grato a Deus por tê-los em sua vida. Esse é o vídeo dessa semana. Se o Senhor assim nos permitir, na próxima semana cá estaremos. E se você está até aqui comigo, eu quero te fazer um convite. Se você deseja receber pelas manhãs uma meditação na palavra, mande em direct, por mensagem aqui, o seu contato no WhatsApp. Eu vou te mandar uma mensagem para você salvar o meu contato e ali todos os dias pela manhã, assim até o Senhor nos orientar, eu vou encaminhar a você uma meditação, uma breve meditação para começar bem o seu dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Um grande abraço e até mais.